Preciso desabafar sobre o que aconteceu na cerimônia de aposentadoria do meu pai. Ele é coronel do exército, daqueles bem tradicionais mesmo, que acredita que construiu tudo na base do suor e da disciplina militar. A cerimônia foi no quartel, salão cheio de oficiais, bandeiras do Brasil penduradas por todo lado, aquele ambiente formal que sempre me deixa meio desconfortável. Eu estava lá de vestido social porque minha mãe implorou para eu me arrumar direito e não passar vergonha na frente dos colegas dele. Sabe como é família militar, né? Tudo tem que estar perfeito, tudo tem que parecer que somos a família brasileira ideal, sem problemas, sem conflitos. Eu fiquei sentada na terceira fileira ao lado da minha mãe, tentando prestar atenção no discurso dele. Mas confesso que minha cabeça estava meio dividida entre estar ali e os 3 clientes que eu tinha que atender mais tarde. Tinha umas correções de código para fazer antes de segunda-feira, e eu já estava mentalmente organizando minha agenda. Mas quando ele começou a falar sobre família, sobre como tinha orgulho dos filhos, eu já sabia exatamente onde ia dar. Era sempre a mesma coisa em reuniões de família. Sempre o mesmo roteiro. E eu sempre no mesmo lugar. Meu pai estava lá, no púlpito, uniforme impecável, peito cheio de medalhas e condecorações, falando sobre dever e pátria com aquela voz firme que ele usa em ocasiões oficiais. A plateia toda estava prestando atenção, alguns oficiais mais velhos balançando, a cabeça concordando, algumas esposas secando os olhos com lencinhos. Ele falava sobre sacrifício, sobre servir ao país, sobre como a carreira militar moldou o homem que ele se tornou. Eu via o orgulho nos olhos dele, aquela certeza absoluta de que tinha feito tudo certo na vida, que tinha sido um bom pai, um bom marido, um bom oficial. E parte de mim queria acreditar nisso também, sabe? Queria sentir esse orgulho que todo mundo ali estava sentindo. Mas conforme ele continuava falando, eu sentia aquele aperto no estômago que sempre vinha quando sabia que ia ser humilhada mais uma vez. Não é paranoia minha, não. Já tinha acontecido no Natal passado, no aniversário da minha mãe, naquela vez que ganhei um prêmio importante e ele nem mencionou. É como se eu fosse invisível para ele. Ou pior, como se eu fosse uma decepção que ele tinha que suportar. E ali, na frente de todo mundo, eu sabia que ia acontecer de novo. O salão estava em silêncio absoluto. Todo mundo esperando ele continuar. O discurso. Minha mãe estava com as mãos cruzadas no colo, aquela postura perfeita que ela mantém em eventos oficiais. Ela olhou de relance para mim e eu vi nos olhos dela uma mistura de nervosismo e resignação. Como se ela também soubesse o que vinha por aí. Meu irmão Gustavo estava na primeira fileira, todo orgulhoso no uniforme de capitão, e minha irmã Júlia do lado dele, sorrindo com aquele jeito confiante dela. Eles sempre foram os filhos dourados, sabe? O Gustavo seguiu os passos do pai. No exército, virou capitão, casou com uma oficial. Tem aquela vida certinha que meu pai sempre sonhou para os filhos. A Júlia é engenheira, trabalha com energia sustentável, ganha bem, tem um namorado médico, mora num apartamento bonito. E eu? Eu sou a filha que fica mexendo no computador, como ele sempre fala. A que não casou, não deu netos, não escolheu uma profissão que ele consegue entender ou respeitar. Eu sentia meu coração acelerando, aquela ansiedade subindo, porque eu sabia que em questão de segundos ele ia me diminuir na frente de todo mundo. De novo. Então, ele começou a falar dos filhos, e eu senti meu estômago revirar. Primeiro foi o Gustavo, claro. Meu filho Gustavo honra a tradição familiar, serve ao exército com distinção, já é capitão aos 30 anos. A plateia toda aplaudiu, Gustavo levantou levemente da cadeira para acenar, aquele sorriso orgulhoso que ele sempre faz quando é elogiado pelo pai. Eu vi como os olhos do meu pai brilhavam quando falava dele, como a voz ficava mais firme, mais emocionada. Era aquele tom que eu nunca ouvi ele usar comigo, sabe? Aquele orgulho genuíno de pai que vê o filho seguindo exatamente o caminho que traçou para ele. Depois foi a vez da Júlia. Minha filha Júlia é engenheira, trabalha com energia limpa, contribui para um Brasil mais sustentável.
Mais aplausos, Júlia sorriu e fez um pequeno aceno com a taça de espumante que estava segurando. Ela estava radiante, se sentindo importante, reconhecida. E eu ali, tentando me preparar mentalmente para o que vinha. Porque eu sabia, sempre soube. Em toda reunião de família, em todo evento, era sempre a mesma coisa. Eles eram apresentados como as conquistas da família. E eu era. Sei lá, a nota de rodapé. O silêncio se estendeu um pouquinho mais do que o normal. E eu percebi que ele estava olhando na minha direção. Meu coração disparou. Algumas pessoas na plateia também seguiram o olhar dele e me localizaram ali na terceira fileira. Senti meu rosto esquentar. Aquela sensação horrível de estar sendo observada, julgada, pesada numa balança onde eu sabia que sempre saía perdendo. Minha mãe pegou a minha mão e apertou levemente, como se quisesse me dar força ou me avisar para ficar quieta. Ela conhece meu temperamento. Sabe que eu não sou mais aquela menina que engolia desaforo calada. Nos últimos anos eu mudei muito. Me tornei mais decidida, mais confiante, especialmente depois que minha carreira decolou. Mas ali, naquele momento, eu me senti novamente como a adolescente desajeitada que nunca conseguia agradar o pai. Gustavo olhou para trás e me deu uma piscadinha, como se quisesse dizer, aguenta firme. Mas até ele sabia que o que vinha não seria bonito. Júlia evitou me olhar, concentrada na taça de espumante. E meu pai continuou me encarando com aquela expressão que eu conhecia bem demais. Não era raiva, não era decepção. Era pior. Era indiferença. Então ele falou. E a Carla? Fez uma pausa, daquelas pausas dramáticas que ele sempre fazia quando queria chamar atenção. A Carla fica brincando no computador. Pronto. Foi como um tapa na cara, na frente de 100 pessoas. Alguns risos constrangidos ecoaram pelo salão. Aqueles risinhos nervosos que as pessoas dão quando presenciam algo desconfortável, mas não sabem como reagir. 2 ou 3 mulheres me olharam com pena. Aquela pena condescendente que é quase pior que o desprezo. Outras pessoas me avaliaram com os olhos, tentando entender como uma filha de coronel podia ser tão irresponsável, tão inútil. Meu rosto pegou fogo, senti o sangue subir para as orelhas, aquela raiva que eu conhecia bem, mas que sempre tentava controlar. Gustavo baixou a cabeça, constrangido. Júlia continuou evitando me olhar, como se fosse contagioso ser associada a mim naquele momento. Minha mãe soltou a minha mão, e eu fiquei ali, sentada, sendo humilhada publicamente pelo próprio pai, que tinha acabado de reduzir toda a minha vida profissional a uma brincadeira de criança. Na frente dos colegas dele, na frente da família, na frente de todo mundo que importava para ele, menos eu. Eu fiquei uns 10 segundos parada, sentindo a humilhação queimar por dentro. Todo mundo estava olhando para mim agora, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, como se fossem testemunhas de um acidente de carro. Meu pai continuou o discurso como se nada tivesse acontecido, falando sobre valores familiares e tradição, mas eu não estava mais ouvindo. Estava pensando em todas as vezes que ele fez isso comigo. Todas as vezes que me diminuiu, que ignorou meus sucessos, que tratou minha carreira como se fosse um hobby de adolescente. Lembrei do dia que fechei meu primeiro contrato grande e cheguei em casa animada para contar. E ele nem levantou os olhos do jornal. Lembrei de quando saí na revista de tecnologia e ele disse que qualquer um pode aparecer na internet hoje em dia. Lembrei de todos os almoços de domingo onde eu ouvia ele se gabar do Gustavo e da Júlia enquanto eu era praticamente invisível na mesa. E ali, naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza, não de dor. Quebrou de raiva mesmo, de cansaço, de não aguentar mais ser tratada como se eu não existisse, de não aguentar mais ser a filha invisível da família perfeita, dele. Então eu me levantei. Não foi uma decisão consciente, foi mais um instinto. Como quando você encosta sem querer numa panela quente e puxa a mão na hora. Mas em vez de puxar a mão, eu levantei do lugar. O salão inteiro ficou em silêncio. Até o meu pai parou de falar e ficou me olhando com aquela cara de quem não entendeu o que estava acontecendo.
Ele estava acostumado comigo quieta, acostumado comigo engolindo as humilhações e ficando no meu canto. Minha mãe puxou a barra do meu vestido tentando me fazer sentar de novo, mas eu ignorei. Gustavo estava com os olhos arregalados. Júlia finalmente olhou para mim, mas com uma expressão de quem estava pensando: pelo amor de Deus, não vai fazer escândalo. Algumas pessoas começaram a sussurrar entre si, tentando entender se eu estava passando mal ou se tinha acontecido alguma coisa. Mas eu estava bem. Estava mais bem do que tinha estado em anos, na verdade. Porque pela primeira vez na minha vida eu ia falar a verdade. A verdade real, não a versão editada que a gente sempre conta para manter a paz na família. Eu ia contar para todo mundo ali quem realmente pagava as contas da família perfeita do coronel. Meu pai tentou continuar o discurso, como se eu fosse sentar e ficar quieta como sempre. Mas eu não me mexi. Fiquei lá de pé, olhando diretamente para ele, esperando ele terminar de falar. E aos poucos o silêncio foi se espalhando pelo salão, porque todo mundo percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Não era normal a filha do homenageado ficar de pé no meio do discurso dele. Não era normal aquela tensão no ar. Minha mãe estava ficando visivelmente nervosa, mexendo com a bolsa, olhando ao redor para ver se alguém estava percebendo que a família não estava tão harmoniosa quanto parecia. Gustavo estava se remexendo na cadeira, claramente desconfortável. Júlia tinha parado de sorrir e estava com cara de quem queria estar em qualquer lugar menos ali. E meu pai, no púlpito, começou a gaguejar um pouquinho. Perdeu o fio da meada porque não estava acostumado a ter a atenção dividida durante os discursos dele. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, o protagonista indiscutível da própria história. Mas ali, naquele momento, eu roubei a cena dele. E pela primeira vez na vida, eu estava pronta para falar. Quando meu pai finalmente terminou de falar sobre valores familiares e tradição, ele olhou para mim com aquela cara de quem estava esperando eu sentar e parar de fazer drama. Era a mesma expressão que ele usava quando eu era criança e fazia birra, aquele olhar de autoridade que sempre funcionava antes. Mas dessa vez eu não me mexi. Continuei de pé, encarando ele, sentindo o coração bater tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo podia ouvir. O microfone dele ainda estava ligado e captava até o barulho do ar-condicionado, de tão silencioso que estava o ambiente. Algumas pessoas começaram a se remexer nas cadeiras, claramente desconfortáveis com a situação. Eu conseguia sentir os olhares curiosos, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo, porque a filha do coronel estava de pé no meio da cerimônia dele. Minha mãe sussurrou meu nome baixinho, como um aviso, como uma súplica para eu não fazer o que ela sabia que eu estava prestes a fazer. Mas eu já tinha decidido. Cansei de ser a filha invisível. Cansei de ser tratada como se minha vida fosse uma brincadeira enquanto eu sustentava metade da família nas costas. Cansei de fingir que estava tudo bem quando não estava. Respirei fundo e falei alto o suficiente para todo mundo ouvir. Eu pago tudo aqui, pai. 5 palavras. Só 5 palavras. Mas que fizeram o salão inteiro entrar em estado de choque. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais aquele silêncio respeitoso de quem está ouvindo um discurso. Era aquele silêncio pesado de quem acabou de presenciar uma bomba sendo detonada. Nem o garçom que estava servando. A água se moveu. Até as crianças que estavam correndo lá no fundo pararam de fazer barulho. Meu pai ficou com a boca meio aberta, segurando o microfone como se tivesse esquecido para que ele servia. A testa franzida, os olhos apertados, tentando processar o que eu tinha acabado de falar. Gustavo estava com cara de quem levou um soco no estômago. Júlia finalmente largou a taça de espumante na mesa, fazendo um barulhinho que ecoou pelo salão silencioso. E minha mãe fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para o que vinha a seguir. Porque ela sabia. Sempre soube. Mas nunca falou nada porque era mais fácil manter as aparências. Meu pai tentou se recompor, pigarreou no microfone e perguntou com aquela voz controlada que ele usa quando está tentando manter a autoridade mesmo sem entender a situação. Como é que é? Mas dava para ver que ele estava abalado.
As mãos tremiam levemente. A voz não estava tão firme quanto antes. Algumas pessoas na plateia começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo, porque a filha estava confrontando o pai na própria cerimônia de aposentadoria dele. Um ou dois oficiais mais próximos da família estavam com cara de quem conhecia alguma coisa da história, mas não tudo. Eu senti uma adrenalina louca correndo pelo corpo. Aquela sensação de quando você está no ponto mais alto da montanha russa e sabe que não tem mais volta. Tinha passado do ponto sem retorno. Não dava mais para fingir, não dava mais para voltar atrás. Não dava mais para sentar e ficar quieta como a filha obediente que eu nunca realmente fui. Era agora ou nunca. Era a minha chance de falar a verdade que eu vinha engolindo há anos. De mostrar para todo mundo ali quem realmente era a Carla, que brincava no computador. Eu continuei olhando diretamente para ele e comecei a falar, devagar, para todo mundo ouvir bem. Você não se lembra, né? A hipoteca da casa que foi quitada em 2021. O tratamento da mãe no hospital particular em 2022. A faculdade particular do Gustavo que custou quase 200 mil. O carro da Júlia, aquele Corolla 0 km que ela achou que veio do seu 13º. A reforma da casa no ano passado, a piscina nova, a churrasqueira. Eu fui listando item por item, vendo a cor sumir do rosto dele a cada coisa que eu falava. Algumas pessoas na plateia começaram a se olhar, como se estivessem começando a entender que havia mais coisa nessa história do que aparentava. Minha mãe estava com a mão na boca, os olhos marejados, porque ela sabia de tudo isso. Ela sempre soube de onde vinha o dinheiro, mas nunca falou nada porque era mais cômodo deixar meu pai acreditar que ele era o provedor da família. Gustavo estava com cara de quem estava fazendo contas na cabeça, tentando lembrar de onde tinha vindo o dinheiro para as coisas que ele achava que o pai tinha pago. E Júlia estava com os olhos arregalados, porque pela primeira vez estava entendendo por que ela nunca tinha precisado se preocupar com dinheiro na faculdade. 73 mil reais por mês, pai. É quanto eu deposito na conta da família. Há 4 anos. O número ecoou pelo salão como um trovão. 73 mil reais. Mais do que o salário dele como coronel. Mais do que a maioria das pessoas ali ganhava em um ano inteiro. Eu vi o choque nos rostos das pessoas, vi algumas fazendo contas mentalmente, tentando entender como uma moça de 28 anos podia ganhar tanto dinheiro brincando no computador. Um dos oficiais mais velhos, amigo do meu pai, estava com a boca aberta. A esposa dele cutucou o braço dele, sussurrando alguma coisa no ouvido. Outras pessoas começaram a sussurrar também, mas agora não era mais aquele sussurro constrangido de quem presencia uma situação desconfortável. Era o sussurro de quem estava descobrindo uma informação bombástica e não sabia como processar. Meu pai continuava me encarando, mas agora eu via algo diferente nos olhos dele. Não era mais autoridade, não era mais superioridade. Era confusão, era desespero. Era a sensação de estar perdendo o controle de uma situação que ele sempre achou que dominava completamente. Respirei fundo e continuei, porque agora que eu tinha começado, não dava mais para parar. Você sempre pensou que era o herói da família, né? Que tudo vinha do seu salário de coronel. Que você era o homem da casa, o provedor, o que sustentava todo mundo com o suor do próprio trabalho. Minha voz estava ficando mais firme, mais segura. Mas sabe o que tem atrás daquela porta do meu quarto, onde você acha que eu fico brincando? Ele tentou me interromper, fazer um gesto para eu parar de falar, mas eu não dei espaço. 3 computadores profissionais, 4 monitores, uma mesa digitalizadora, equipamentos que custam mais que o seu carro. E ali, naquele quarto que você sempre tratou como se fosse um depósito de brinquedos, eu construí um império. A palavra império soou estranha na minha própria voz, mas era a verdade. Era exatamente isso que eu tinha feito. Enquanto ele achava que eu estava perdendo tempo, eu estava construindo uma empresa que mudaria nossas vidas para sempre. Gustavo finalmente estava prestando atenção de verdade, com aquela cara de quem estava redescobrindo uma pessoa que achava que conhecia.
Júlia largou completamente a postura social e estava me olhando como se fosse a primeira vez que me via na vida. Sabe o que mais? Você sempre quis que eu fosse do exército. Lembra? Queria que eu fizesse a academia militar, que eu casasse com um tenente, que eu tivesse uma vida certinha, previsível, invisível. Minha voz estava carregada de anos de frustração acumulada. Queria que eu fosse uma versão feminina do Gustavo, que eu seguisse o mesmo roteiro que você traçou para todos nós. Mas eu escolhi um caminho diferente. Escolhi criar, inovar, resolver problemas que ninguém conseguia resolver. E sabe o que aconteceu? Meu código, essas brincadeiras no computador, pagam por essa aposentadoria que você está celebrando hoje. O silêncio agora era total. Nem o ar-condicionado parecia estar funcionando. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no ouvido. Algumas pessoas estavam claramente emocionadas, outras estavam em choque, mas todo mundo estava prestando atenção. Pela primeira vez na minha vida, eu era o centro das atenções numa reunião de família. E não por causa de alguma coisa constrangedora, ou porque tinha feito alguma besteira. Era porque eu finalmente tinha encontrado coragem para falar quem eu realmente era. Peguei meu celular e comecei a mexer na tela, procurando as informações que eu sabia que estavam lá. Vocês querem detalhes? Vou dar detalhes. Conectei o celular no telão da apresentação via Bluetooth, uma tecnologia que metade das pessoas ali provavelmente nem sabia como funcionava. A tela grande se iluminou e apareceu a logo da minha empresa, Carla Tech Solutions. Embaixo, uma foto minha da revista Forbes do ano passado, com a manchete "A mente por trás do aplicativo que revolucionou a logística militar digital". Eu ouvi alguém soltar um "nossa" bem baixinho. Meu pai estava olhando para a tela como se fosse uma miragem, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. A foto era profissional. Eu estava de blazer preto, cabelo preso, com aquela cara séria que eles sempre pedem para fazer nesse tipo de matéria. Parecia uma pessoa completamente diferente da filha problemática que ele conhecia. Era a Carla, empresária. A Carla que fechava contratos de milhões. A Carla que tinha revolucionado um setor inteiro da tecnologia militar. Uma Carla que ele nunca tinha visto porque nunca tinha se dado ao trabalho de realmente me conhecer. Júlia estava, com a mão na boca. Gustavo estava lendo a manchete em voz alta para ter certeza de que tinha entendido direito. Carla Tech Solutions foi vendida para a Amazon por $12 milhões em janeiro deste ano. Deixei a informação assentar por alguns segundos. $12 milhões, o equivalente a mais de 60 milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar a casa onde a gente morava umas 20 vezes. Dinheiro suficiente para meu pai nunca mais precisar se preocupar com conta nenhuma pelo resto da vida. Só naquele contrato, eu ganhei mais do que o seu salário dos últimos 30 anos juntos. Um dos amigos dele, um general aposentado que eu conhecia desde criança, soltou um Jesus Cristo que ecoou pelo salão inteiro. Outras pessoas estavam fazendo contas nos dedos, tentando calcular quanto dinheiro era aquilo em reais. Minha mãe estava chorando agora, mas não era choro de tristeza, era choro de orgulho, de alívio, de finalmente poder admitir em público que a filha dela era bem-sucedida, que ela sempre soube que eu era especial, que eu ia conseguir alguma coisa grande na vida, mas que nunca podia falar porque meu pai não acreditava. Eu olhei para ele e vi que finalmente estava começando a entender a dimensão do que tinha acontecido debaixo do nariz dele todos esses anos. Mudei a tela do celular e mostrei outros contratos, outras empresas que tinham comprado soluções minhas. Microsoft, Google, IBM, Petrobras, Banco do Brasil. Fui passando as logos na tela, uma por uma. Todas essas empresas pagaram pelo meu trabalho, pelo meu código, pelas minhas soluções. Enquanto você achava que eu estava perdendo tempo, eu estava criando sistemas que hoje são usados por milhões de pessoas. Minha voz estava mais forte agora, mais confiante. Anos de insegurança estavam sendo lavados para fora junto com as palavras. E sabe o que mais?
Quem você acha que criou o software de gestão logística que o Exército Brasileiro adotou mês passado? Aquele sistema que você assinou a implementação achando que era tecnologia americana importada? Eu vi a ficha cair nos olhos dele. Vi o momento exato em que ele lembrou da reunião, do contrato, da apresentação que ele tinha assistido no comando. Gustavo estava com os olhos arregalados, porque ele provavelmente tinha usado o sistema no quartel. Era o tipo de coincidência que só acontece na vida real, onde os caminhos se cruzam de formas que a gente nunca imagina. O software que eles estavam usando no trabalho tinha sido criado pela filha que brincava no computador. 6 milhões de reais, pai. Foi quanto o governo brasileiro pagou pela licença de uso do meu software. Eu estava quase gritando agora. Não de raiva, mas de libertação. Você assinou a aprovação de um sistema criado pela própria filha e nem sabia, porque nunca se deu ao trabalho de realmente entender o que eu faço. Ele tentou falar alguma coisa, balbuciou umas palavras, mas nada saiu direito. Era como se o mundo dele tivesse virado de cabeça para baixo em questão de minutos. A filha que ele achava que era um fracasso tinha se tornado uma das pessoas mais bem-sucedidas que ele conhecia. E ele tinha perdido tudo isso porque estava ocupado demais sendo preconceituoso para prestar atenção de verdade. Várias pessoas na plateia estavam aplaudindo agora, principalmente as mulheres mais novas, como se estivessem celebrando uma vitória que era um pouquinho delas também. Era o tipo de aplauso que você recebe quando quebra uma barreira, quando prova que é possível conseguir reconhecimento, mesmo quando todo mundo está apostando contra você. Eu senti uma emoção estranha, uma mistura de vingança e tristeza, porque ao mesmo tempo que estava provando meu valor, estava também mostrando o quanto meu pai tinha perdido por não acreditar em mim. Nesse momento, minha mãe se levantou também. Ela estava chorando, mas era um choro de orgulho, aquele choro de mãe que finalmente pode admitir publicamente o quanto a filha é incrível. Eu sempre soube, ela disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Sempre soube que nossa Carla era especial, mas ficava quieta porque... Ela olhou para meu pai. Porque era mais fácil assim. Era a primeira vez que eu via minha mãe confrontar meu pai em público. Ela sempre foi do tipo que resolvia as coisas em casa, nos bastidores, mas ali ela estava tomando partido. Estava mostrando para todo mundo que ela sempre teve orgulho de mim, mesmo quando não podia demonstrar. As outras mulheres na plateia estavam olhando para ela com aquele olhar de solidariedade, como se entendessem perfeitamente a situação dela. Quantas delas também tinham filhas talentosas que eram subestimadas pelos pais? Quantas também ficavam caladas para manter a paz? Na família, era um momento de reconhecimento coletivo, de mulheres se apoiando mesmo sem se conhecer direito. Gustavo e Júlia estavam olhando para nossa mãe como se estivessem vendo ela pela primeira vez na vida também, porque nossa mãe sempre foi vista como a esposa dedicada, a que não se metia nos assuntos sérios, a que ficava em casa cuidando da família enquanto meu pai salvava o mundo. Sabe por que ela sabia? Eu olhei para meu pai, que estava cada vez mais pálido. Porque foi ela quem me ensinou a guardar dinheiro. Foi ela quem me apoiou quando eu disse que queria trabalhar com tecnologia. Foi ela quem me emprestou os primeiros 5 mil reais para comprar equipamento profissional. Minha voz estava embargada agora, porque estava lembrando de como minha mãe sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesma duvidava. Enquanto você me ignorava, ela me incentivava. Enquanto você falava que eu estava perdendo tempo, ela perguntava sobre meus projetos. Ela foi a primeira pessoa que eu contei quando fechei o primeiro contrato grande. E sabe o que ela me disse? Eu olhei para ela, que estava sorrindo no meio das lágrimas. Ela disse: "Não conta para seu pai ainda. Deixa ele descobrir sozinho quando você estiver pronta." Era verdade. Minha mãe sempre foi minha cúmplice silenciosa. Sempre soube que um dia eu ia me cansar de ser invisível e ia mostrar para todo mundo quem eu realmente era. Ela estava esperando esse momento há anos, torcendo para que eu encontrasse coragem para me defender. E ali, finalmente, ela estava vendo a filha dela brilhar como sempre soube que eu podia brilhar.
Um dos generais presentes, que eu reconheci como sendo o chefe do meu pai em algum momento da carreira, se levantou e começou a bater palmas devagar. Carla, ele disse alto, você realmente fez tudo isso? Eu confirmei com a cabeça, sentindo uma mistura estranha de orgulho e nervosismo. Então você é a jovem gênia que está revolucionando a tecnologia militar brasileira. Ele continuou. Ouvimos falar muito de você no comando, mas nunca imaginamos que fosse filha do nosso coronel aqui. Aos poucos, outras pessoas começaram a aplaudir também. Não era mais aquele aplauso constrangido de quem não sabe como reagir a uma situação esquisita. Era um aplauso de reconhecimento, de respeito, de admiração genuína. Eu estava sendo aplaudida pelos mesmos colegas do meu pai, que há 5 minutos achavam que eu era uma filha fracassada, que não fazia nada da vida. Era surreal, mas ao mesmo tempo era libertador, porque eu estava finalmente sendo vista pelo que eu realmente era, não pela versão distorcida que meu pai apresentava para o mundo. Algumas pessoas estavam tirando fotos com o celular, outras estavam comentando entre si sobre matérias que tinham lido sobre minha empresa. Eu estava me tornando o assunto da festa, do jeito que meu pai nunca quis que eu fosse. Meu pai ainda estava parado no púlpito, segurando o microfone, mas não falava nada. Era como se ele tivesse perdido completamente o controle da situação. A cerimônia de aposentadoria dele tinha virado uma apresentação sobre os sucessos da filha, e ele não sabia como lidar com isso. Era visível que ele estava lutando entre o orgulho de descobrir que tinha uma filha tão bem-sucedida e a humilhação de ter sido desmascarado publicamente como um pai preconceituoso. Gustavo finalmente se levantou e veio até mim. Carla, eu não sabia de nada disso, ele disse. E eu podia ver que ele estava sendo sincero. Por que você nunca contou? Júlia também se aproximou, com cara de quem estava redescobrindo uma irmã que achava que conhecia. Aquele dinheiro que aparecia na conta da família toda vez que tinha alguma emergência. Era você? Eu sorri para eles, um sorriso meio triste, meio aliviado. Sempre fui eu. Mas vocês nunca perguntaram de onde vinha. Era mais cômodo acreditar que vinha do pai. Era verdade. Ninguém na família fazia perguntas difíceis. Ninguém questionava de onde vinham os recursos extras que sempre apareciam quando precisavam. Era mais fácil assumir que meu pai tinha tudo sob controle do que investigar a realidade. Meu pai finalmente conseguiu falar alguma coisa, mas a voz saiu fraca, sem aquela autoridade de sempre. Por que você fez isso comigo? Na frente de todo mundo? Ele tentou soar indignado, mas eu conseguia ver que ele estava mais confuso do que bravo. Era como se ele estivesse tentando entender como a filha que ele sempre subestimou tinha conseguido virar o jogo de forma tão completa. Eu não fiz nada com você, pai, respondi, e minha voz estava mais calma agora. Eu apenas disse a verdade que você nunca quis ouvir porque não combinava com a narrativa que você criou sobre nossa família. Era isso mesmo. Ele tinha construído uma história onde ele era o herói provedor, e eu era a filha problemática, e qualquer informação que contradissesse essa história era simplesmente ignorada. Você me humilhou publicamente durante anos. Toda reunião de família, todo evento, toda oportunidade que você tinha para falar dos filhos, eu era apresentada como a decepção, como a que não deu certo. Algumas pessoas na plateia estavam balançando a cabeça, como se entendessem perfeitamente o que eu estava falando. Quantos pais ali também subestimavam os filhos por não entenderem as carreiras modernas? Quantos também achavam que trabalhar com tecnologia era coisa de criança? E sabe o que mais dói? Continuei, sentindo que finalmente estava conseguindo falar tudo o que tinha guardado durante anos. Não é nem o fato de você não acreditar em mim, é o fato de você nunca ter se dado ao trabalho de tentar entender. Você nunca perguntou o que eu fazia, nunca mostrou interesse, nunca quis saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava feliz. Era verdade. Ele conhecia cada detalhe da carreira do Gustavo. Sabia exatamente quais projetos a Júlia estava desenvolvendo no trabalho. Mas sobre mim,
ele não sabia nada além do fato de que eu mexia com o computador. Você perdeu anos da minha vida, pai. Perdeu a chance de acompanhar meu crescimento profissional, perdeu a chance de me apoiar quando eu estava começando e passando dificuldade, perdeu a chance de celebrar comigo quando eu consegui meus primeiros sucessos. Eu estava chorando agora, mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de finalmente conseguir falar tudo que estava engasgado há tanto tempo. Era como se eu estivesse colocando para fora anos de frustração acumulada, anos de me sentir invisível na própria família. Então aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uma mulher na plateia que eu não conhecia, mas que parecia ser esposa de algum oficial, se levantou e começou a aplaudir. "Parabéns, querida", ela disse, alto. "É assim mesmo que se faz. A gente tem que falar mesmo quando dói." E outras mulheres começaram a aplaudir também, como se estivessem aplaudindo não só meus sucessos profissionais, mas a coragem de confrontar um pai machista em público. Era um momento de solidariedade feminina que eu não esperava, especialmente vindo de mulheres da geração da minha mãe, que geralmente são mais reservadas com esse tipo de conflito familiar. Mas ali estava acontecendo algo maior do que apenas eu brigando com meu pai. Era uma conversa sobre quantas filhas talentosas são subestimadas pelos pais, quantas mulheres bem-sucedidas não recebem o reconhecimento que merecem em casa, quantas famílias vivem numa dinâmica onde os homens são automaticamente considerados mais importantes. Eu estava me tornando um símbolo sem querer, uma representante de todas as filhas que um dia se cansaram de ser invisíveis. O aplauso foi crescendo, principalmente entre as mulheres, mas também alguns homens mais jovens aderiram, como se entendessem que estava na hora de mudar esse tipo de mentalidade. Meu pai olhou ao redor e percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação. A cerimônia de aposentadoria dele tinha virado uma discussão sobre igualdade de gênero e reconhecimento profissional, e ele estava do lado errado da história. Alguns dos colegas mais velhos dele estavam com cara de desconfortáveis, provavelmente porque se identificavam com a postura dele e estavam percebendo que também podiam estar subestimando as próprias filhas. Mas os mais novos, especialmente os que tinham filhas pequenas, estavam prestando atenção de verdade, como se estivessem aprendendo uma lição importante sobre como não repetir os mesmos erros. "Carla, Ele começou a falar, mas eu o interrompi. "Não, pai, não agora. Agora é minha vez de falar. Durante 28 anos você falou por mim, decidiu por mim, me apresentou do jeito que você queria. Hoje eu vou falar por mim mesma." Era verdade. Eu tinha passado a vida inteira sendo definida pela perspectiva dele, sendo apresentada como a filha que ele queria que eu fosse, não como a pessoa que eu realmente era. Mas ali, naquele momento, eu estava finalmente tomando o controle da minha própria narrativa. Meu pai desceu do púlpito e veio na minha direção. Eu conseguia ver que ele estava tentando manter a compostura, mas estava claramente abalado. "Você me humilhou na frente dos meus colegas." Ele sussurrou entre os dentes quando chegou perto de mim. Era aquela voz controlada que ele usava quando estava tentando não fazer escândalo em público, mas estava furioso por dentro. "Você expôs nossa família toda." Eu olhei diretamente nos olhos dele, sem recuar, sem baixar a cabeça como eu sempre fazia quando criança. "Não, pai, eu expus a sua mentira. Eu expus o fato de você viver numa fantasia onde você é o único que importa nesta família." Minha voz estava firme, sem hesitação. "E talvez, só talvez, você perceba que quem estava brincando aqui era você. Brincando de ser o grande provedor enquanto eu sustentava metade da família nas costas." Algumas pessoas ao redor estavam claramente tentando ouvir nossa conversa, mas eu não me importava mais. Tinha passado anos me preocupando com as aparências, com o que os outros iam pensar, com manter a harmonia familiar. Mas ali eu estava falando a verdade pela primeira vez, e isso era mais importante do que qualquer constrangimento social. Ele tentou me pegar pelo braço, daquele jeito autoritário que sempre funcionou quando eu era criança, mas eu me afastei.
Você não tem mais autoridade sobre mim, eu disse, alto o suficiente para algumas pessoas próximas ouvirem. Nunca mais. Porque a autoridade se conquista com respeito, e você perdeu o meu respeito há muito tempo. Era verdade. Eu tinha crescido achando que devia obediência a ele por ele ser meu pai, mas ali eu estava entendendo que respeito é uma via de mão dupla, que eu não precisava aceitar ser diminuída só porque ele era mais velho ou porque tinha uma patente militar. Sabe qual é a diferença entre nós dois, pai? Você construiu uma carreira baseada em hierarquia, em mandar nos outros, em ser obedecido porque tinha uma patente. Eu construí uma carreira baseada em competência, em resolver problemas, em criar soluções que ninguém conseguia criar. Ele estava ficando vermelho, aquela raiva contida que eu conhecia bem. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava com medo dessa raiva. Porque eu não era mais a menina insegura que dependia da aprovação dele. Eu era uma mulher adulta, bem-sucedida, que tinha conquistado tudo sozinha e que não devia satisfação da minha vida para ninguém, nem mesmo para o próprio pai. E sabe o que mais? Mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de você ter me humilhado publicamente durante anos, eu ainda paguei suas contas, porque eu sou melhor pessoa do que você. Gustavo se aproximou de nós, claramente tentando amenizar a situação. Gente, vamos com calma, ele disse, olhando ao redor para ver se as pessoas estavam prestando atenção na nossa discussão. A Carla tem razão em estar chateada, mas vamos resolver isso em casa, não aqui. Era típico do Gustavo, sempre tentando ser o mediador, sempre preocupado com as aparências. Mas eu não estava mais interessada em resolver as coisas em casa, nos bastidores, como sempre acontecia. Não, Gustavo, não vai ser em casa, porque em casa nunca se resolve nada. Em casa todo mundo finge que está tudo bem, que somos a família perfeita, que não tem problema nenhum. Júlia também se aproximou, com cara de quem estava tentando entender tudo o que tinha acontecido nos últimos minutos. Carla, você realmente pagou a minha faculdade inteira? Ela perguntou, e eu pude ver que ela estava genuinamente surpresa. E o meu carro também, eu confirmei com a cabeça. E o tratamento da mãe quando ela ficou doente. E a reforma da casa. E praticamente tudo que vocês acham que o papai pagou nos últimos anos. Era surreal ver a reação deles, como se estivessem descobrindo que viviam numa realidade paralela, onde as coisas aconteciam por mágica. Nunca tinham se perguntado de onde vinha o dinheiro extra que sempre aparecia quando precisavam de alguma coisa. Por que você nunca falou nada? Gustavo perguntou, e eu podia ver que ele estava sendo sincero. Não estava tentando me atacar ou defender meu pai, estava realmente tentando entender. Porque eu cansei de falar, respondi. Quantas vezes vocês acham que eu tentei explicar o que eu fazia? Quantas vezes tentei mostrar meus projetos, meus contratos, minhas conquistas? Mas toda vez que eu falava sobre trabalho, era como se eu estivesse falando chinês. Ninguém entendia. Ninguém se interessava. Ninguém fazia perguntas. Era verdade. Eu tinha tentado dividir meus sucessos com a família várias vezes, mas sempre recebia aqueles sorrisos educados de quem não entende nada do que está sendo falado e não quer parecer ignorante perguntando. Então, eu desisti. Resolvi que ia ajudar vocês financeiramente, mas ia guardar meus sucessos para mim mesma. Ia celebrar sozinha, ia crescer sozinha, ia construir minha carreira sozinha. Júlia estava com os olhos marejados agora. Carla, eu sinto muito. Eu realmente não sabia. E eu acreditava nela. Júlia sempre foi distraída com essas coisas, sempre focada na própria vida. Mas não era por maldade. Era mais por falta de atenção mesmo. Mas isso não mudava o fato de que eu tinha me sentido completamente invisível na minha própria família durante anos. Meu pai finalmente se sentou numa das cadeiras da primeira fileira, e pela primeira vez na vida eu o vi parecer pequeno. Não humilhado por mim, mas humilhado pelas próprias escolhas dele, pela arrogância, pelo preconceito, por ter perdido anos da vida da filha porque estava ocupado demais sendo orgulhoso para prestar atenção de verdade.
Ele colocou a cabeça nas mãos e ficou assim por alguns segundos, como se estivesse tentando processar tudo o que tinha acontecido. Era estranho ver o homem que sempre foi a figura de autoridade máxima da família completamente perdido, sem saber como lidar com uma situação que tinha fugido totalmente do controle dele. Algumas pessoas na plateia começaram a se dispersar, como se entendessem que aquele era um momento privado da família, mesmo acontecendo em público. Outras ficaram por perto, claramente curiosas para ver como ia terminar a história. Minha mãe se aproximou dele e pôs a mão no ombro, num gesto que era ao mesmo tempo de consolo e de cobrança silenciosa. Como se ela estivesse dizendo, agora você entende porque eu sempre defendi ela? Sem precisar falar nada. Era um momento de reconhecimento tardio, de um pai descobrindo que tinha julgado a filha completamente errado durante anos. Eu não sabia, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa específica. Eu realmente não sabia. E era verdade. Ele não sabia porque nunca tinha se dado ao trabalho de saber. Porque era mais fácil colocar rótulos nas pessoas do que tentar entendê-las de verdade. Porque era mais simples acreditar que trabalhar com tecnologia era coisa de criança do que admitir que não entendia nada sobre o assunto. Mas você podia ter sabido, respondi, e minha voz estava mais suave agora, menos raivosa. Você podia ter perguntado, podia ter mostrado interesse, podia ter tentado entender em vez de simplesmente julgar. Era isso que mais doía. Não era nem o fato dele não saber sobre meus sucessos, era o fato dele nunca ter tentado saber. Nunca ter demonstrado curiosidade, nunca ter feito uma pergunta sequer sobre o que eu fazia no meu quarto durante horas. Para ele, eu era apenas a filha que não tinha seguido o roteiro que ele tinha planejado. Então eu simplesmente não existia como pessoa completa. Eu existia como uma decepção, como um problema a ser tolerado, mas não como uma filha com sonhos, ambições e talentos próprios. Um dos garçons se aproximou com uma bandeja de taças de espumante, claramente sem saber se devia ou não oferecer bebida no meio daquele clima tenso. Eu peguei uma taça e olhei ao redor do salão. As pessoas estavam se organizando em pequenos grupos, algumas ainda comentando sobre o que tinha acontecido, outras tentando voltar ao clima de festa. Era surreal pensar que 15 minutos atrás eu era a filha invisível e agora eu era o assunto principal da cerimônia de aposentadoria do meu próprio pai. Sabe de uma coisa? Falei levantando a taça. Vamos brindar mesmo assim. Vamos brindar a aposentadoria do papai. E a verdade. Finalmente a verdade. Algumas pessoas ao redor pegaram suas taças também, meio sem saber se era apropriado. Ou não, mas seguindo minha liderança. Era engraçado como eu tinha assumido o controle da situação sem nem perceber. Durante anos, eu fui a que se adaptava, a que seguia o script dos outros, mas ali eu estava escrevendo meu próprio roteiro. Minha mãe pegou uma taça e sorriu para mim, daquele jeito orgulhoso que eu sempre quis ver. Gustavo e Júlia também brindaram, ainda meio confusos com tudo, mas claramente tentando apoiar. Até meu pai levantou a cabeça e olhou para mim, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Brindemos, continuei, aos próximos anos da nossa família, que sejam baseados na verdade, no respeito mútuo e no reconhecimento de que cada um de nós tem valor, independente de seguir ou não o caminho que os outros esperavam. Eu bebi o espumante e senti um gosto doce que não tinha nada a ver com a bebida. Era o gosto da liberdade, da honestidade, de finalmente poder ser eu mesma sem me esconder. Várias pessoas brindaram comigo, e aos poucos o clima foi voltando ao normal. As conversas recomeçaram. As pessoas voltaram a circular pelo salão, mas agora eu era incluída nessas conversas. Pessoas que eu nem conhecia direito vinham falar comigo, fazer perguntas sobre minha empresa, demonstrar interesse genuíno pelo meu trabalho. Era como se eu tivesse saído da invisibilidade de uma hora para outra e me tornado uma pessoa real, com história própria, digna de atenção e respeito. Meu pai continuou sentado por mais alguns minutos, mas depois se levantou
e voltou a circular entre os convidados. Não falou comigo diretamente, mas eu percebi que ele estava contando para as pessoas sobre minha empresa, sobre meus sucessos, como se estivesse tentando compensar anos de omissão numa única tarde. Na saída do evento, quando eu estava caminhando em direção ao meu carro, meu pai me alcançou. Ele estava sem o uniforme agora, só de camisa social, e parecia menor, mais humano, menos imponente. Carla, ele me chamou, e eu parei. Por quê? Você fez isso hoje? A pergunta veio sem agressividade, sem acusação. Era uma pergunta genuína de alguém que realmente queria entender. Eu respirei fundo e olhei para ele. Porque eu me cansei de ser invisível, pai. Me cansei de fingir que não me importava com a forma como você me tratava. Me cansei de aceitar ser diminuída na frente de todo mundo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a resposta. Eu sempre achei que você não se importava com essas coisas. Ele disse finalmente. Você sempre pareceu tão independente, tão focada nos seus projetos. Eu pensei que nossa opinião não importava para você. Era engraçado como ele interpretava minha independência como indiferença, quando na verdade era exatamente o oposto. Eu tinha me tornado independente porque precisava, porque não recebia o apoio emocional que precisava em casa. Claro que importava, respondi. Vocês são minha família. A opinião de vocês sempre importou, mas eu aprendi a viver sem ela, porque era a única forma de não ficar frustrada o tempo todo. Ele colocou as mãos nos bolsos e ficou olhando para o chão por um momento. Eu estraguei tudo, não estraguei? Não era uma pergunta retórica. Ele realmente queria saber. Você não estragou tudo, respondi, e era verdade. Mas você perdeu muito. Perdeu a chance de acompanhar meu crescimento, perdeu a chance de me apoiar quando eu estava começando, perdeu a chance de se orgulhar de mim quando eu consegui meus primeiros sucessos. Eu abri a porta do meu carro, aquele que ele sempre achou que era emprestado do meu namoradinho programador, como ele costumava falar com desdém. Mas não perdeu a chance de tentar consertar as coisas daqui para frente. Entrei no carro e baixei o vidro. Se você quiser mesmo me conhecer de verdade, pai, eu estou aqui. Sempre estive. Só estava esperando você demonstrar interesse genuíno. Dei a partida e saí do estacionamento, olhando pelo retrovisor e vendo ele parado lá, sozinho, provavelmente pensando em tudo o que tinha acontecido. Essa foi a tarde em que minha família finalmente conheceu quem eu sou de verdade. Não a filha, que brinca no computador, mas a mulher que construiu um império em silêncio, esperando o dia em que teria coragem suficiente para mostrar ao mundo quem ela realmente era.